Doutor, preciso de ajuda. Minha clínica está sempre cheia de gente entrando, saindo, tem clientes no banho e tosa, tem clientes comprando ração, comprando medicamentos. Faço consultas praticamente todos os dias, mas no final do mês eu não vejo dinheiro. Para onde pode estar indo o meu dinheiro? Na minha clínica veterinária que eu passo o dia inteiro trabalhando, o mês inteiro trabalhando, e funcionário e equipe, vou pagar todo mundo e cadê meu dinheiro? Vou explicar para vocês um dos erros comuns que acontece com muitas clínicas veterinárias, e não somente as clínicas veterinárias, porque eu atendo outros negócios de outros segmentos também, e todos os empresários, os empreendedores passam por problemas semelhantes por conta de alguns erros. Inclusive, eu cheguei a escrever um livro que é Os 4 Pilares do Empreendedor Crescente, que são erros comuns, né, os pilares da gestão de um negócio que precisam ser levados em consideração para que você possa crescer o seu negócio, para que você possa expandir o seu negócio. E nós, veterinários, acabamos por cometer erros em não notar esses pilares, tá? Então, papel e caneta na mão para vocês anotarem e vocês entenderem para onde pode estar indo o seu dinheiro quando você passa por um problema semelhante a isso. Você vê clientes, você vê negócios e não vê dinheiro. Primeiro ponto, dá o joinha se não for pedir muito para vocês, sempre que vocês chegarem aqui, coloca a cidade de vocês, tá bom? Vamos lá. Erro número 1. Confundir ou errar misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Quando eu, como pessoa, Arthur, então vamos supor que eu tenho a clínica veterinária. Se eu for pagar a escola do filho, supermercado, combustível do meu carro com um cartão da empresa ou com o dinheiro da empresa, eu estou misturando as coisas. Não é porque eu sou o dono da empresa que eu posso usar o dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro meu é meu dinheiro, tá? Cada um tem que ter a sua divisão clara. Eu, como dono da empresa, eu tenho direito a um prolabore se eu trabalho pela empresa. Se eu trabalho pela empresa, eu tenho direito a um prolabore. Prolabore é o salário do dono da empresa pelo trabalho que ele desenvolve. Quanto é o prolabore de cada um? Depende do que você faz pela sua empresa. Vou dar um exemplo. Nos meus últimos anos de gestão da minha empresa, quando eu tinha uma clínica veterinária, eu não atendia mais presencialmente, eu não atendia mais. Eu tinha na minha empresa apenas o papel de sócio fundador. Logo, eu não retirava a prolabore do meu negócio. Eu contratei uma pessoa, essa pessoa fazia a gestão da minha clínica veterinária, conversava com os funcionários, eu passava todas as tarefas do que eu queria, do que eu buscava para essa pessoa. Essa pessoa tinha um salário de gerente da empresa. Logo, ela recebia um valor de salário como gerente daquela empresa. Eu, por não exercer a gerência, eu não exercer uma atividade direta, estando presente todos os dias na clínica, eu optei por não receber prolabore, porque eu não trabalhava pela empresa. Mas, como eu era dono da empresa, eu tinha acesso à divisão de lucros, ou seja, quando a empresa dava lucros, um percentual do lucro daquela empresa caía no meu bolso, vinha para mim, certo? Se eu opto por trabalhar, por exemplo, não quero atender como veterinário, mas quero fazer a gestão, o salário de gestor, o salário de gerente daquela empresa viria para mim. Quanto eu pagava para aquela pessoa? O valor que eu pagava para aquela pessoa, se eu, como dono da clínica, decido assumir aquela posição, o salário daquela pessoa, ela deixando de existir, passa a ser meu. Então eu tenho acesso a um prolabore pelo meu trabalho e no final do mês, depois que pagar todas as contas, eu ainda tenho direito a uma divisão de lucros. Entendeu a diferença? Se eu tenho a clínica veterinária e eu trabalho na minha clínica veterinária como veterinário, quanto ganha um veterinário ou quanto ganharia um veterinário se eu contratasse ele para trabalhar nessa clínica? Ah, ele ganharia aí para cumprir o horário de tal a tal hora, ganharia aí R$ 4.000. Beleza, então R$ 4.000 seria o seu prolabore, se você cumpre aquele horário. Agora, se você não cumpre aquele horário integral, você vai receber o proporcional daquilo. Vocês estão entendendo? Então, prolabore é o seu salário como dono da sua empresa. E divisão de lucros é a divisão da parte geral que aquela empresa gerou quando ela gerou lucros. Geralmente, eu gosto de dividir o lucro total da empresa em 4 partes, tá? Em 4 partes. Uma das partes é minha, uma parte é minha como divisão de lucros, como dono da empresa, um acionista da empresa. As outras 3 partes são divididas, uma para reinvestimento, outra parte para marketing e outra parte para reserva, caixa da empresa. Então a empresa tem que ir formando o caixa, né? Uma das partes do lucro vai para a formação de caixa, uma das partes do lucro vai para reinvestimento na empresa, em comprar de equipamentos, em uma reforma, uma nova sala. A reforma da empresa tem o único foco de expansão dessa empresa, para que o que eu posso comprar, o que eu posso investir, o que eu posso fazer nessa empresa para que ela cresça, para que ela fature mais. Então, por exemplo, quero comprar uma máquina de hemograma.
Então, uma das partes do lucro, então, vamos supor que a minha empresa deu 10 mil reais de lucro. Então, R$ 2.500 dessa empresa é meu, pro labore. R$ 2.500 do lucro dessa empresa é para investir no negócio. Vamos supor que eu preciso comprar uma máquina de hemograma que custa 40 mil. Ou seja, eu posso financiar essa máquina de hemograma de 40 mil reais, desde que a parcela caiba dentro desse valor pago mensal, no caso dos R$ 2.500. Ou eu posso simplesmente ir juntando 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, até ter um valor compatível para comprar uma máquina de hemograma. Então eu estou investindo o capital para gerar mais dinheiro, comprar um ultrassom e qualquer outro equipamento. Uma parte eu vou investir em marketing para trabalhar com os clientes, trazer novos clientes, em aumentar faturamento, em técnicas de brindes. Tudo são estratégias que a gente usa para focar em trazer novos clientes ou me comunicar com os clientes que já existem. Então, uma parte do lucro, 25% para isso, 25% para investimento, 25% em reserva. Uma parte eu vou investir uma renda fixa num fundo de investimento para obter crescimento e patrimônio, para mim superar crises e períodos onde, como a gente viveu, né, onde a clínica precisa estar fechada e coisa e tal. E apenas um percentual disso é meu. Então, isso é um dos erros que as pessoas que os empresários cometem. Eles não respeitam isso. Dividir o seu prolabore, você não misturar sua conta das pessoa física com pessoa jurídica, o que é meu, o que é da empresa é da empresa. Eu só recebo o meu salário no dia X. Eu não posso gastar mais do que é a minha parte do meu prolabore ou do meu lucro. Entenderam? Erro número 1. Erro número 2, não fazer essa divisão da parte do lucro de formas estratégicas para você poder realmente ter a perpetuação do negócio. Erro número 3, muitas vezes o empresário ele não segmenta o negócio dele. Como esse exemplo, eu tenho pet shop, tenho banho tosa, tenho internação, tenho laboratório, a clínica está sempre lotada, tem cirurgia, tem tudo, mas eu não vejo dinheiro. Por quê? Você precisa fazer uma divisão do seu negócio. Você precisa fazer a gestão da sua empresa de cada setor. Então você precisa ter clareza em quanto você fatura com a sua clínica, na entrada da clínica, entre consultas, por exemplo, se você puder, quanto mais divisões você tiver, melhor vai ser. Mas vamos supor que uma clínica veterinária ela tem o setor da atendimentos, cirurgia e internação. Esses são os 3 segmentos da clínica veterinária. Então você precisa ter uma noção exata do faturamento da clínica, quanto a sua clínica faturou. Se você faturou 100 mil reais, na clínica faturou quanto? Só a clínica faturou 60 mil. Ótimo, então você tem um faturamento apenas da clínica. Banho tosa. Quanto faturou somente o seu banho tosa? As pessoas, geralmente, eles misturam todos os valores. Eles falam, quanto faturou? Eu faturei 100 mil. Tá, mas e o banho tosa? Quanto faturou? 10 mil. Muitas vezes não sabe. Aí você vai lá e pega, qual é a folha de pagamento do banho tosa? Qual é a folha de despesas? Quantos você gasta com shampoo? Quanto você gasta com água? Quanto você gasta com energia do banho tosa? Hoje em dia tá fácil, existem uns reloginhos de energia, você pode colocar lá somente no ramal do disjuntor que vai para o seu banho tosa. E você sabe exatamente quantos quilowatts o seu banho tosa gasta. Para você poder ter esse cálculo da sua conta de energia que você pagou, sei lá, 3 mil reais, quantos por cento desses 3 mil reais foi referente ao banho tosa? Na sua conta de água também dá para você colocar um hidrômetro lá pro banho tosa. Quanto da sua conta de água foi gasta pelo banho tosa? E aí você consegue ver que, tipo, poxa, talvez o seu banho tosa não está dando lucro. E ele está comendo o lucro da sua clínica. Comendo, às vezes, mão de obra, porque ele é o que demanda mais tempo da sua secretária, é o que demanda mais tempo de alguém para ajudar. Eu já fui em várias clínicas onde você vê mais tempo o cara é um auxiliar de veterinário, mas ele passa mais tempo auxiliando o tosador do que auxiliando o veterinário. A pessoa que é secretária para agendar as consultas para a clínica, mas ele passa mais tempo ajudando no banho tosa, fazendo agendamento de banhos do que na clínica. Então, se você não tiver noção, separar o pet shop dá lucro ou dá prejuízo? Qual é o faturamento dele? Quanto você paga de boletos para reposição de estoque? Quanto você paga de manutenção ou de funcionário para atender o cliente, para dar suporte, para estocar, para limpar a prateleira? Quanto você paga? Muitas vezes, se você não tiver noção exata de quanto você fatura por setor, uma segmentação no seu sistema de informática, na sua planilha, em você saber exatamente quanto entra, quanto sai, quantos por cento de lucro gera a sua clínica, quantos por cento de lucro gera o seu banho tosa, quantos por cento de lucro gera o seu pet shop. Foi um dos pontos que, quando eu comecei a aplicar no meu negócio, me fez fechar. Eu fechei meu pet shop, primeira coisa, porque eu vi que ele dava mais prejuízo do que lucro. Fechei pet shop, parei de vender ração, parei de vender tudo.
E eu mantive uma farmácia, montei uma farmácia veterinária. E aí eu tinha a farmácia e também tinha um setor separado para você monitorar quanto eu tenho de farmácia veterinária. Tanto que depois eu terceirizei essa farmácia, passei para uma outra pessoa gerir, e ela mesmo comprava, vendia, ela geria o estoque e eu só pagava. Ela vendia, né? Tipo, consignada dentro da minha clínica. Porque não compensava eu manter uma pessoa para ficar gerenciando estoque, fazendo compra, pedido. Deixei uma pessoa só para isso e ela terceirizou com a empresa dela. Fechei pet shop, depois fui lá e fechei Bentosa. Porque quando você começa a notar, eu comecei a perceber que muitas clínicas veterinárias, o percentual de lucro do Bentosa dá lucro, dá, mas é um percentual muito baixo. Se ele gastar aquele tempo, aquela energia, aquela dedicação, mesmo aquele espaço, aquele local para a clínica, ele teria muito mais retorno. Por exemplo, eu prestei consultoria para uma clínica agora no final do ano, região do Mato Grosso, que era exatamente sobre isso. Eu simplesmente falei para ele, olha, quando a gente começou a fazer a planilha de custos de cada setor, ele falou, Arthur, mas o Bentosa está dando lucro. Eu falei, deixa eu analisar essa planilha. Comecei a analisar, falei, mas cadê o aluguel do Bentosa? Não, mas o aluguel é um só. Não, mas quem está pagando esse aluguel? Você tem que dividir até o aluguel. Quanto é o aluguel para cada sala? Aí você vai ver quais salas a sua clínica usa, quais salas a cirurgia usa, qual sala o Bentosa usa. Então você vai fazer a divisão do espaço do seu imóvel e fazer a divisão do proporcional de aluguel de cada sala. E quando ele chegou a essa conclusão, quando ele colocou para o Bentosa pagar aluguel, ele viu que o Bentosa não dava lucro. Então ali eu falei, tranquilamente, pode fechar o Bentosa. Imediatamente ele fechou o Bentosa e começou a ter lucro. A clínica dele começou a crescer, começou a ganhar dinheiro. Ele falou, poxa, eu vivo bem, mais tranquilo, sem tanto movimento, mas com dinheiro no bolso. Por quê? Ele entendeu a influência dos setores na sua clínica. Tem clínica, por exemplo, que não compensa ter internação. Tem clínicas, por exemplo, que não compensa ter centro cirúrgico. Tem clínicas que não compensa ter Bentosa. Tem clínicas que não compensa ter pet shop. Tem clínicas que não compensa nem mesmo ter farmácia. Mas se você fizer a gestão de cada setor, você vai conseguir anotar e perceber o que pode te dar lucro ou não. Salário de funcionário, mesma coisa. Você vai pagar o salário, mas dividindo a atividade dele para cada setor. E você vai ver quantos por cento da atividade daquele funcionário é cada setor que paga. Por isso, eu digo enfaticamente, na minha experiência, acompanhando tantas e tantas pessoas em todo o Brasil e em várias realidades, de longe, a clínica veterinária, a prestação de serviços, ela é muito mais lucrativa, ela tem um percentual de margem de lucro muitíssimo maior. Mesmo você tendo funcionários, apenas veterinários contratados, ela gera muito mais lucro do que qualquer outro tipo de prestação de serviço. Tá? Mesmo Bentosa, que pode ser lucrativo? Pode. Só que ele necessita de uma atenção, um cuidado, um zelo, uma gestão focada naquilo. Então compensa muito mais você montar um Bentosa em um outro lugar, em uma outra sala, com uma equipe especializada, somente Bentosa, do que você misturar as atividades. Misturar pet shop na clínica veterinária, misturar Bentosa na clínica veterinária, misturar os clientes, muitas vezes faz com que você se confunda e você não consiga dar a atenção exata para aquele que realmente merece atenção. Muitas vezes a gente dá muita atenção para aquele cliente que está muito frequente. Só que às vezes aquele cliente que é muito frequente, ele não gasta o suficiente da atenção que ele dedica. Então, eu tive clientes que eu atendi, que tinha clientes que o cara estava sempre ali comprando ração. E tinha vários cães e tudo mais. Mas só que esse cliente era cliente apenas de ração. Ele comprava ração. Por quê? Porque o preço dele estava muito baixo, o preço dele estava errado. E se você não tem um espaço grande para você armazenar, você ter fluxo de ração, você vai comprar ração muito cara e vai ter que vender para competir com os outros grandes varejos do mercado, mesmo as lojas online hoje. É difícil você lidar a competição de pet shop para vender produtinho, ossinho, brinquedinho, ração. É difícil você ter margem de lucro para isso. Porque você precisa de um espaço muito grande para você comprar bastante ração, para você poder comprar barato. Eu negociei com um cliente lá em Sergipe, fiz uma consultoria lá para um cliente que tinha clínica veterinária pequenininha, mas o foco dele era a casa de ração, mas ele tinha um galpão enorme. E eu negociei com ele, falei, você quer ganhar dinheiro de verdade? Vamos negociar em alta quantidade. E a gente negociou 14 toneladas de ração para cachorro. Uma ração X, a gente conseguiu exclusividade daquela ração, só ele ia vender aquela ração naquela região, e ele negociou 14 toneladas de ração para pagar, conseguiu parcelamento, recebeu toda a ração, guardou, só que ele tinha um valor, ele vendia muito barato e tinha uma margem de lucro altíssima porque ele comprou muito mais barato.
Então ali estava o dinheiro dele. E ele ganhava muito mais dinheiro com ração do que com clínica veterinária. E eu falei, tá legal a estratégia, não tá errado isso. Só que você precisa ter a visão estratégica de analisar o seu negócio como vários setores juntos, né? Se você montar um cabeleireiro, o cara é só cabeleireiro. Ele não vai fazer, sabe? É difícil você fazer gestão. Se o cara é cabeleireiro, ele tem pedicure, manicure, mais não sei o que de estética, botox, sabe? Começa a ficar complexo. Então, se ele não tiver uma noção exata de quanto faz cada setor, como funciona cada setor, quanto fatura, quanto entra, quanto sai, você tende a cometer erros e às vezes não ter noção. Quinto erro, né, pra gente não se estender demais, reajuste de preços. Todo ano você vai ter o seu IGPM, seu aluguel é corrigido pelo IGPM. Todo ano você vai ter o IPCA, né, a taxa de inflação anual. E muitas vezes você não corrige nem mesmo isso dentro dos seus custos. Então você precisa ter na sua planilha de gestão, né, reajustes periódicos. Eu recomendo 6 meses. A cada 6 meses você fazer reajuste de preços. Ah, reajuste alto? Não. Você tem que colocar valor de IGPM acumulado nos últimos 6 meses. Beleza. Valor do IPCA acumulado nos últimos 6 meses. Perspectivas de projeção de crescimento anual. Quanto você espera crescer? Qual que é a previsão de crescimento da sua empresa esse ano? Se você não tem previsão de crescimento esse ano, você está trabalhando para quê? Você está trabalhando para diminuir, ou seja, para gastar mais energia, para perder mais seu tempo, diminuir sua qualidade de vida e ganhar menos? Não faz sentido, não faz sentido. Muitos empresários não fazem perspectiva de crescimento, ele está se deixando a vida levar. Ah, deixa o mercado levar, o concorrente abrir, o outro não sei o quê, aí diminuiu esse. Ele está faturando a mesma coisa há anos, só que o lucro dele vem diminuindo. Por quê? Porque a inflação está corroendo, o seu poder de compra está diminuindo, a sua moeda está desvalorizando, né? Inclusive tem clientes hoje que a gente já montamos, estruturamos investimento em capital externo, né, em diversificação de moedas, para poder alocar o lucro em uma moeda forte, para a gente poder diversificar, internacionalizar o dinheiro, para você diminuir os seus riscos. Inclusive, até mesmo a gente concluir agora, no mês de abril, a gente montou a estrutura de uma offshore para um dos clientes também, veterinários, para poder blindar o seu patrimônio. Ele tinha muitos funcionários, tinha muita equipe, e a gente, para minimizar os riscos trabalhistas, os riscos legais e fiscais dele, a gente abriu uma offshore para poder fazer diversificação em outras moedas e outros parâmetros, né? Várias atividades a gente conseguia prestar em outro país em vez daqui no Brasil, para minimizar essas questões. Então, você pensar que o seu dinheiro vai perder valor ao longo do dia, você não pode manter o mesmo valor, mesma negociação, mesma tabela de preços ao longo de todo mês, ao longo de todo ano. Você está há anos, às vezes, cobrando a mesma consulta, com medo de subir preço. Sobe R$1. R$1 por mês, R$2 por mês. Você vai ver que você automaticamente estará reajustando os seus valores, o índice de IPCA, inflação, IGPM, perspectiva de crescimento futuro, e você conseguirá manter o seu poder de compra, manter a sua empresa crescendo e expandindo ao longo dos anos. Beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Dá seu joinha, dá seu like, comenta aqui embaixo suas dúvidas, perguntas, para que eu possa gravar novos vídeos para ajudar a todos. Grande abraço, tchau.